sou a Andréia, mãe do Thiago, e o Thiago, ele nasceu, ele enxergava tudo, e aos 2 anos e meio ele teve um câncer, aí teve que fazer a cirurgia, fez a cirurgia e perdeu a visão na cirurgia. E aí ele fez o tratamento, tudo, e com 4 anos ele já começou na escola, né? Então foi aí que começou os nossos grandes desafios na escola, né? Primeiro a gente conseguiu os desafios na casa e depois fomos para a escola, né? E que é sobre a inclusão, que a gente vai falar sobre a inclusão, né? Então pode fazer as perguntas. Andréia, e quando você chegou com o Thiago na sala de aula, como que foi, assim, o seu primeiro contato com o professor, com a escola, o primeiro contato seu e do Thiago, né? Nosso primeiro contato foi bem marcante. A escola não preparou a professora para receber a gente, então quando eu levei o Thiago para a sala de aula, a professora não estava esperando e ela falou que não ia ficar com ele porque ela não tinha falado, ninguém avisou para ela. Então a gente descemos para a diretoria, conversamos e foi muito difícil para a gente. Eu desci chorando, né? E depois a gente retornou. Mas foi um grande desafio também, porque depois de 1 ano que a gente ficou na escola ajudando a professora, aí ela falou que foi o melhor ano, a experiência foi muito boa para ela, mas no começo, assim, em si, ela não teve preparação para receber o Thiago, né? Mas todos os dias você ia com o Thiago à escola? Durante 6 meses. Eu fiquei com ele até os 6 meses, até as crianças se acostumarem. Então, naquela época não tinha... a inclusão era só no papel, não tinha ajuda de professores, né, para poder auxiliar com ela na sala. Então eu ficava com o Thiago. Então a gente fazia dinâmica com as crianças, para eles poderem entender, porque muitos saíam correndo, se afastavam do Thiago, não queria ajudar, então eu ajudava a professora a trazer os amiguinhos, fazia roda de conversa. Eu contava a historinha que o Thiago não enxergava com os olhos, enxergava com o dedo e com o coração. Então a gente trabalhou muito em cima disso, eu e a professora, né? Mas a professora, André, ela sabia ensinar a questão de aprender a ler e escrever. Lá tinha alguma coisa assim relacionada ao Braille para ele Não, aprender? ela não sabia, tanto que conforme eu tinha estudo nas instituições, porque o Thiago foi para instituições logo quando ele ficou cego, já levei ele para as instituições. Nas instituições eu aprendia muita coisa lá, fazer lição, contornos com cola, com linha, trabalhar muito com feijão, arroz, coisa que tinha textura para o Thiago. Aí lá eles me orientavam, então eu passava tudo isso, eu trazia para a escola. Às vezes, depois eu comecei a conversar com eles, tudo, eu levava a professora lá nas instituições, eles faziam um curso, acompanhava a gente, né, então... André, quando você decidiu levar o Thiago para a escola, já naquela época tinha bastante aquelas escolas especiais para pessoas com deficiência, né? Por que você optou por levar para uma escola pública, uma escola que tem todos os tipos de alunos? Na inclusão, né? Eu aceitei levar não por opção minha, eu optei por a distância. Era muito longe, tinha, no caso, para o Thiago tinha a escola Velho Chico, só que é muito longe para mim, então eu achei melhor optar pela escola, só que eu tinha também as instituições que eu levava ele. Então a instituição, a Laramara na Barra Funda, me ajudou muito, porque lá eles tinham o Braille, lá eles tinham, então eles ensinaram a cortar EVA, bolinhas em Braille, então a gente começou tudo do início. E lá eles me ajudavam muito na instituição. Aí eu trazia tudo para a escola, para ajudar na escola, e lutando muito, porque, para falar a verdade, a escola em si, eles se acomodam. Se a mãe é acomodada, a escola é acomodada também. Eles se acomodam. Então a gente tem que estar ali insistindo. E eu insistia muito, eu era uma mãe muito... Eu insistia mesmo. Porque assim, o Thiago, ele sempre mostrou foco, que ele queria superar aquilo. Então ele tinha
muita força de vontade de aprender, né? Porque o Thiago, ele era vidente, ficou cego, mas ele tinha, né? Então eu tinha que lutar, nós ia na escola, eu ia na delegacia do ensino, lá eles me conheciam já desde a hora que eu entrava, porque já de tanto eu ir com ele lá, e os materiais, a gente lutava pelos materiais, aí a escola foi começando a... Eu não troquei o Thiago de escola, eu não ficava trocando de uma escola para outra, ele começou em uma escola e terminou na mesma escola o estudo, porque foi lá que eu quis lutar, porque se eu trocasse de escola, a verba vinha, o Thiago já tinha saído e outra escola não podia pegar o material que a gente tinha conseguido. Então eu permaneci ele na mesma escola e a gente começou a lutar. Então a escola comigo começamos a lutar. Então, mas lá na sala que o Thiago começou, tinha outras crianças especiais? Tinha alguma outra criança com alguma especificidade? Nos primeiros anos não, mas depois veio outras com outros tipos de deficiência, mas era sempre 2, 3 que ficavam com o Thiago. E você percebeu, André, que assim, depois de você ter levado o Thiago, insistido, você percebeu que os próximos que vieram tiveram um tratamento diferente? Sim. Houve a inclusão? Eles aprenderam alguma coisa com o Thiago? Porque quando ele chegou, ele foi o primeiro, né? Sim. Não, quando o Thiago... na sala dele, sim. Tinha outros tipos de deficiências na escola, mas o Thiago foi um deficiente visual que a gente foi o primeiro, né? Então eles começaram a lutar, depois veio mais uma amiga do Thiago, deficiente visual, e eu e a mãe conseguimos lutar, né? Só que a mãe já era um pouquinho mais tranquila. E aí a gente conseguiu uma máquina Braille para a escola, conseguimos vários filmes, eles colocaram tudo em áudio. A gente conseguiu a professora, né, para ficar me substituir, né, entre aspas, porque eu só acompanhava a turma, porque as professoras, entre elas conseguem, acho que, entrar numa dinâmica melhor do que eu e a professora, né? Então eu se sentia mais à vontade. Né? E aí foi com muita luta. Eles colocaram uma sala de aula para o Thiago, no período da tarde, não todos os dias, 2 vezes por semana, ele ia na escola, na sala de apoio. Então foi lá no apoio mesmo que o Thiago conseguiu ler e escrever braille, porque ele ficava só, e lá era só cegos. Então todos se reuniam, mas depois aquilo que eles aprendiam, eles traziam para a sala e a gente começava a juntar professora e sala de apoio para poder ajudar. Foi com muita luta, a gente conseguiu achar essa professora. E aí, conforme foi passando os anos, ele foi evoluindo. Foi evoluindo. Aí o Thiago demorou muito para aprender o braille, porque ele era vidente, então o dedo dele não tinha a sensibilidade de um cego. Mas depois a gente começou a trabalhar com lixa, colocar ele para passar o dedo em parede, então ele começou a ter a sensibilidade de toque. E aí ele conseguiu ler o braille. O braille mesmo, em si, para ler mesmo, ele conseguiu só na 5ª série. E eu não repetia o Thiago. A gente não aceitava porque, assim, perdia o estímulo dele. Então, ele com toda dificuldade, ele ia passando, porque ele ouve. Então, ele gravava tudo na cabeça. E as provas eram feitas fora de sala, para os amigos não copiarem a resposta, porque ele respondia as respostas, então a professora até tirava ele da sala de aula justamente para isso. E tinha os materiais, assim, a gente inventava de tudo, né? Então foi difícil, mas a gente superou, porque depois que ele começou a aprender a ler, aí já foi mais fácil. A máquina também. O Thiago ajudou muito quando chegou essa máquina Braille. Foi uma pouquíssima, né? E até os amigos mesmo, quem levava nos intervalos, eram os amigos, né? A inclusão ajuda sobre isso. Ela é boa para ajudar, porque no caso, se eu tivesse levado ele no Chico, ele ia evoluir na leitura, mas no contato, convívio social também, ele não ia ter esse convívio, porque iam ser todos como ele, né? Então, foi bom por causa disso. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, que tem que trabalhar em formação do professor, entendeu? Porque se o professor ele estiver apto para receber
um deficiente, qualquer deficiência, vai ser bom para ele, para o aluno, para a escola e para a família. Sim. Porque eles vão, já está preparado, né? No caso, a professora chegava em mim e chorava. Teve uma professora no 7º ano de ciências que ela não veio preparada, ela não estava nem aí, né? E na reunião, quando eu vi a nota do Thiago, ela deu 0 de nota para o Thiago. E os professores outros não, eles deram nota, né? E eu falei assim, gente, aí eu cheguei aqui em casa e eu sempre fui uma mãe chata, então eu acompanhava a lição. E eu via que ela nunca dava nada para o Thiago de lição. Ela não estava preparada para aplicar algo de acordo com a dificuldade dele, né? Aí eu cheguei e fui na reunião, quando eu vi no boletim dele que ele tinha recebido um 0, eu falei, gente, não existe nota 0. O aluno está participando da sala, né? E aí eu fui atrás dela, no corredor, e eu falei, eu sou a mãe do Thiago, se você não me conhece. Ela falou, não mãe, eu conheço, já ouvi falar de você, tudo bem? Eu falei, olha filha, eu vi a nota 0 do Thiago e eu queria saber por quê. Ela falou, porque eu não tenho que dar para o Thiago. Eu falei, então eu vou te dar 0 como professora também. Porque você deu um 0 para o meu filho e eu te dou um 0 para você. Porque para ele, não existe um 0 para um aluno que participa de uma sala de aula. Verdade. Então, se você deu um 0 para ele, é porque você tem um 0 de qualificação. Então, assim, eu fui mesmo grossa, porque ela, durante 3 meses, não tinha dado nada para o Thiago, né? E no primeiro bimestre, ela me deu um 0. Ela não chegou a conversar comigo, não chegou a conversar com o coordenador, porque, assim, quando é uma professora, ele já vinha sido acompanhado, tá? Ela já sabia que ia pegar o Thiago. E ela poderia ter ido atrás, sim, né? Porque se ela não tinha um plano de aula para trabalhar ele, ela poderia ter buscado, né? Buscado, porque a professora de português, quando o Thiago chegou no 5º ano, ele estudou com ela não sabia de nada, ela não estava preparada, ela chegou em mim, conversou, mandou me chamar. Eu fui lá, ela falou, Andréia, eu não estou conseguindo entender o braille. Eu falei, eu passo a cópia para a senhora e a senhora vai entender que não é uma coisa difícil, parece ser, mas não é. Aí comecei a trabalhar com ela, né? Então, eu fui para Minas, em Minas Gerais, a gente morava na roça. E foi uma experiência maravilhosa que a gente teve com o Thiago. Porque os alunos começaram a trabalhar com o Thiago. Então, assim, foi professores, alunos, envolveu os professores, né? Envolveu o Thiago. Não tinha que fazer trabalho em grupo. Eles não sabiam, fizeram uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eles fizeram a tabela periódica com o Thiago. E elas falavam, eu não sei, aí elas me chamavam, e eu ia lá, eles iam lá em casa, se reunia, fazia a planilha com o Thiago, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Foi a coisa mais linda, porque eles queriam aqui em São Paulo que eu comprasse a tabela periódica do Thiago. Eu fui na Dourinhos, fui no Lara Mara, não tinha, e aí eles montaram lá. Então é assim, quando eu falo, Andresa, é questão assim, você ter amor pelo que vocês estão fazendo. Vocês querem ser professores, mas é ter amor, porque assim, não vai ser só alunos bonzinhos que vão pegar. Vai ter alunos indisciplinados, famílias com problema, e os deficientes também, né? Então é assim, eu sou a favor da inclusão, mas também sou a favor das instituições. Porque as instituições ajudam muito, né? No intervalo, a instituição, ela trabalha só com deficientes, né? Então, eles têm mais estudos sobre a deficiente. Juntando escola com instituições ajuda muito. Sim. Porque tem crianças que realmente, né? Eu acho que tem crianças que não têm condições de ir para a escola. Porque depende da deficiência deles. Então, eu sou a favor da inclusão e eu cobro da inclusão, porque não é só eu chegar a inclusão é chegar na sala e colocar o meu filho lá e ele virar um vaso dentro da sala de aula. Então eu tenho que colocar eles para participar, eu cobrava muito isso deles, né? Então as crianças ajudavam, os professores ajudavam, as tias da limpeza ajudavam, então, e foi muito fantástico, né? O Thiago foi voltar essa semana e reveu, né, os professores, o diretor da escola. Então é gratificante a gente ver que ele hoje
assim, o Braille, ele sabe ler, sabe se virar na escola. Então foi muito bom. Terminou já os estudos, né? E a sua família, Andréia, como foi com relação ao Thiago? Houve a inclusão com relação à sua família? Não, assim, a família recebeu muito bem. A gente, no começo tinha aqueles que não aceitavam, né? Não por excluir, mas por não aceitar o que a vida trouxe, né? Você tem um bebê, uma criança comunicativa, o Thiago era alegre, brincava com todo mundo e do nada ficou doente, de repente, né? Nós estamos sujeitos a tudo. Foi difícil para a gente aceitar, né? Todos, inclusive as famílias. Mas depois eles foram se adaptando, foram aprendendo a lidar com o Thiago. Então a gente, em relação à família, eu não tive tanto problema não. O problema mais foi em escola mesmo. A escola, ela deu muito trabalho no começo. André, eu vi que o Thiago está fazendo curso para massoterapia, é isso? Ele está fazendo o curso de massoterapia, está já apto, né? Já está trabalhando. Então já pode trabalhar. Olha que bacana. Aí ele acompanha na audição, né? Porque ele ouve. Aí a mãozinha, ele trabalha com a mão. Ah, legal. Né, Ti? Ele legal, depois eu vou marcar um horário. Você vai gostar, porque a mão dele é muito boa. Ele absorve o que ele quer, né? Ele gosta de tocar, de música. Então, assim, a gente não para. O Thiago, ele não quer parar e ele não tem... A massagem é o que ele está começando, porque ele queria fazer a faculdade de terapia. Fisioterapia. Isso, mas aí eu achei melhor colocar ele para fazer o curso para ver se é isso que ele quer. E ele está gostando, então, quem sabe, futuramente ele vai fazer uma faculdade. Já é uma conquista, né, Andréia? Muito. André, então, só para finalizar a entrevista, como você já sabe, é um projeto integrador, né, que nós estamos desenvolvendo, e muitos professores estão assistindo esse vídeo agora. E se você pudesse dar um recado para todos os professores dos professores, né, os que já estão formados e já dão aula, e para nós que estamos estudando, no meu caso também, né, vou ser professor um dia. E qual é o recado que você quer dar para esses professores que estão assistindo essa entrevista? O recado que eu dou com relação à inclusão, né, sobre a inclusão, vocês estejam preparados mesmo realmente para o que vocês querem fazer, com amor, com carinho, não ter assim como uma obrigação, porque assim, a gente que é mãe, a gente quer ver o filho e além do limite, né? Eu falo que a gente quer que os filhos da gente criem asas, também como os outros. E se não tiver um apoio de um professor, por mais, eu coloco assim, que o professor, ele tem que estar sempre como um desafio, né? Você pegar um aluno com aquela dificuldade, com aquela deficiência, e depois você lutar por ele, como eu vi, como outros, e ver superando e falar assim, Andréia, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Então, professores, desafiador. O meu conselho é esse, que sempre quando tiver um obstáculo, vocês falem, não, eu vou superar esse desafio e vou conseguir. Porque no dia da formatura, eu tenho certeza que vai valer a pena e a lágrima vai correr nos olhos de vocês. Porque é a experiência que eu tive. Mas a inclusão, ela tem que ter, né? A criança, ela tem o direito de ir, vir como todos, mas tem que ter a ajuda de vocês. E eu espero, sim, que cada dia, cada mãe não passe o que a gente passou como começo, como lutou, né? Que vocês estejam a cada dia mais experientes de saber que não vai pegar só alunos bonzinhos. E que a deficiência de um aluno deficiente, vocês vão ver que o trabalho é bem menor do que às vezes, que hoje consideram como normais e a deficiência em todo geral, né? Então é o que eu falo, meu recado é esse, que vocês tenham sempre um desafio. Sempre quando vê um deficiente, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? É um desafio, eu vou ter um desafio na frente e vai conseguir passar.
E a Vitória é boa, hein? É boa. Então é isso, André. Muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado de conhecer o Thiago Né, Thiago? e a mãe dele. E é isso. Obrigada, pessoal.